A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Espero que essa aula seja muito edificante para a sua vida. Essa pequena carta de Filemon seja edificante para você. Lembrando que também, além desse trabalho online que você está assistindo, nós temos o nosso culto, a nossa celebração presencial todo domingo, 10h30 da manhã, na Avenida São Carlos, 2495, no centro de São Carlos. Você é nosso convidado a estar conosco nos domingos na nossa celebração ou assisti-la, participar, na verdade, online conosco pelo Facebook. Ela é transmitida ao vivo. É só acessar também o nosso canal pelo Facebook. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos orar? Pai de amor, nós te rendemos graças pela tua benignidade, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Toma-nos nas tuas mãos, abençoa esse estudo, nós te pedimos, ó Deus, dá a direção do teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento, nós oramos a ti no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Então vamos começar agora a nossa aula sobre Filemon. Espero que você tenha lido essa carta, é a menor carta do Novo Testamento. Então vamos lá, algumas informações importantes para a gente pensar. E a autoria, né? Não há questionamento sobre a autoria da carta. Os remetentes são Paulo e Timóteo. Na verdade, trata-se de um pequeno bilhete, porque são apenas 25 versículos. Paulo estaria na prisão em Éfeso quando a escreveu. A gente vai ver aí porque algumas tradições defendem Roma e a gente vai ver ao longo do nosso estudo porque que a gente coloca Éfeso aqui. Apesar do tom pessoal dessa carta, ela é dirigida ao grupo de pessoas, não só a Filemon, ela é dirigida também a Áfia e a Arquipo. E a igreja que está na sua casa, na casa de Filemon. Então, se existe um trecho que nós poderíamos dizer chave, são esses versículos 16 e 17. Não mais como escravos, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo o quanto revolucionário é o pedido de Paulo nessa carta. Em vários aspectos, principalmente pela questão social. A gente vai chegar lá. Nós poderíamos dizer aí a datação, se ela for considerada escrita a prisão em Roma, nós diremos que no ano 61. Se em Éfeso, no ano 54 a 55. Nós compactuamos com alguns estudiosos que o lugar seria Éfeso, por uma questão geográfica, por uma questão de proximidade e também por causa da carta aos Colossenses. O que acontece? Onésimo, o escravo que volta para tratar com Filemão, leva também essa carta aos Colossenses na sua volta. Então, nós poderíamos dizer que a palavra-chave aí de Paulo para Filemon é o perdão. Então, vamos entender um pouquinho o que acontece aí no aspecto da comunidade. Então, nós temos Paulo e Timóteo, e juntamente com ele entende-se Epáfras, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas. Então, é de uma comunidade para outra comunidade, Filemon, Ápia, Arquipo e a Eclésia, a igreja que se reúne na sua casa. Então, essa comunhão aí da comunidade no texto é a koinonia. Ela tem um aspecto individual de um com o outro, mas também de várias pessoas. Então, Filemon, ela não é só uma carta pessoal, ela tem um aspecto comunitário, que diz respeito a uma comunidade. Então, ela tem um estilo e uma linguagem profundamente pessoal, isso é inegável, mas não é uma carta particular, pois a sua abordagem diz respeito às relações pessoais e eclesiais, as relações comunitárias da vida em comunidade, da igreja que se reúne na casa de Filemon. Apesar de ser um problema entre Filemon e Onésimo, diz respeito a toda a comunidade. Filemon, Áfia e Arquipo, provavelmente a liderança da igreja que se reunia na casa de Filemon. Pode ser
talvez a esposa, Áfia, né? São nomes, né? Não se sabe se é a família, mas provavelmente seja a liderança. E aí a gente tem esse trechinho aí da Yvonne Heimer, na Bíblia, que ela diz que a decisão quanto à questão de Onésimo era de Filemão, mas isso seria acompanhado pela comunidade, que será testemunha do desenrolar da trama abordada na carta. Então, é algo particular, pessoal, mas que tem toda a comunidade como testemunho do que vai acontecer ali. Então, ela apresenta para a gente essa estrutura da carta, eu achei interessante trazer, além da nossa revista, onde ela divide assim, né, faz aquela... Me fugiu o nome agora, gente, me perdoa. Tem um nome isso na exegese. Mas, enfim, onde o item A vai de 1 a 3, a apresentação e saudação de Paulo e Timóteo, que vai se repetir lá no final, nas saudações finais. O item B, de 4 a 7, ação de graças, a ágape de Filemão, então a ideia do amor que vai gerar o perdão. No item B, então, lá embaixo, do 20 a 22, o elogio e apelo à ágape de Filemão, novamente a ideia de trabalhar a questão do amor em Filemão, da comunidade, para que haja perdão. O item C, de 8 a 14, a praxis da ágape exige ruptura com o mundo da escravidão. E a gente vai entender uma coisa muito interessante a gente parar para pensar. E a gente vai ver isso ao decorrer dessa carta. Paulo não questiona o sistema escravagista do seu tempo. É importante isso. A escravidão no Império Romano não é a mesma escravidão que nós temos, por exemplo, nos tempos coloniais do Brasil. O que acontece? A escravidão no período romano, ela se dava basicamente por guerras, então o Império vencia e trazia as pessoas prisioneiras, os soldados, aquelas pessoas conquistadas como escravos. E esses escravos trabalhavam nas cidades, nas casas, enfim, exercendo aquilo que fazia em outro lugar, mas agora tutelado, ou seja, debaixo da ordem de uma pessoa, que seria o seu dono. Outra situação em que havia escravos também é quando alguém ficava devendo. Então, a sua família, você poderia se tornar escravo por dívidas. Então, o sistema escravagista, basicamente, assim, pensando no Império Romano, nos tempos de Jesus e de Paulo, essa força, essa mão de obra escrava era em torno de 30% da população. Era o que girava, de fato, em muitos lugares, o Império Romano. Era a escravidão. Em algumas situações, era melhor ser escravo do que ser uma pessoa livre. Por quê? Porque a pessoa livre, geralmente, era um camponês pobre, né? Então, que dependia da sua própria mão de obra, do seu próprio suor para ter o seu sustento. E o escravo geralmente pertencia a uma pessoa rica. Porque ter escravo nessa época era algo que somente quem tinha muito dinheiro podia ter. Não era algo que qualquer um de nós teria condições de ter. Pra vocês terem uma ideia, eu estava dando uma pesquisadinha aqui. O Kinner defende, no seu comentário histórico-cultural da Bíblia, que um escravo seria algo em torno de 187 denários até 175 mil denários. Pensando que um denário é um dia de serviço e que dentro da nossa realidade brasileira, um dia de serviço varia entre R$30 e R$100, pensando desde um serviço braçal até um intelectual, vamos calcular que seja R$50. Então, o escravo variava entre R$9.000 a 8 milhões. Então, assim, não era uma coisa simples de ter, né? É como um carro hoje, um carro popular de 10, 15 anos, né? Não é, você pode até querer ter a condição, mas nem sempre você tem como ir lá e bancar o pagamento à vista. Então, o que acontece? Então, esse sistema de escravidão,
dentro da comunidade cristã deveria ser diferente, que é o que Paulo defende lá em Gálatas: sem Cristo não há escravo e nem senhor, judeu, homem, mulher. Dentro da comunidade cristã existe uma igualdade. Então, é essa questão que depois a gente vai ver com calma, que é essa ideia o quê? Da igualdade, da irmandade, que é o que Paulo vai trabalhar nos seus argumentos. A gente vai chegar lá. Então, assim, a gente vê aqui que, então, esse item C, que é a praxis da ACP, que exige a ruptura com esse mundo de escravidão, ou seja, dentro da comunidade, não poderia ser como o mundo lá fora. Lembra que Jesus diz, entre vós não deve ser assim. E aí a gente vê, de novo, repetindo então do 18 ao 19, essa praxis de ágape que assume consequências, que é o que Paulo fala: se alguma coisa ele te defraudou, põe na minha conta, eu pago. Então, a gente pode dizer que a ágape constrói a comunidade. Então, é o amor que constrói a comunidade e que gera esse perdão transformador. Dentro da nossa revista, a nossa revista apresenta uma estrutura bem simples, nesse aspecto também, para ilustrar melhor essa carta, que apesar de tão pequena, é riquíssima no seu conteúdo. Então, ela divide basicamente em 4 sessões. A sessão 1, que vai do 1 ao 2, a saudação, do 4 ao 7, gratidão, intercessão, do 8 ao 21, que é onde realmente Paulo vai fazer a petição por Onésimo, e a conclusão do 23 ao 24, que é a promessa de Filemon. Aí a gente tem aqui no início uma oração de gratidão, enfim, perdão e aceitação na igreja. Quem era Filemon? Vamos pensar aqui nas pessoas envolvidas então nessa carta. Filemon era uma pessoa de um bom nível social, visto que para ter escravos tinha que ter dinheiro naquele tempo. Ele era de Colossos e havia em sua casa um grupo de cristãos, como afirma Paulo, a igreja que está em tua casa. Provavelmente ele era um patrono. Vale depois, interessante ver essa relação de patrono e clientela. O que acontecia? O patrono era alguém que patrocinava, como a gente conhece hoje mesmo, essa ideia de alguém que vai lá e banca. Só que nesse caso ele bancava pessoas no sentido de, pode ser prestígio social, questões políticas. Por exemplo, um escravo poderia comprar sua liberdade com o tempo e depois ser cliente desse patrono. E esse patrono, essa pessoa continuar então sendo aquele que dava esse subterfúgio financeiro, de influência política, de prestígio. Então englobava várias coisas, não só dinheiro. Então, provavelmente ele era um patrono na sua comunidade e provavelmente ele era o rico fazendeiro e dono de escravos. Aí é a possibilidade, porque se ele tem um, pode ser que ele tenha mais. Enfim, o texto não deixa isso claro pra gente, mas o que deixa claro é que ele tinha grana. Quem era o Onésimo? Então, o Onésimo era um escravo que seria foragido de Filemon e que, além de fugir, teria roubado seu dono. É isso que o versículo 18 deixa para entender para a gente, que ele levou alguma coisa do Filemon nessa fuga. Onésimo, ele se converte através do trabalho de Paulo na prisão. O que acontece? Não dá para saber se Onésimo foi preso, porque naquela época não tinha um sistema assim tão ostensivo de busca de escravos prisioneiros. Na cidade de Roma, sim, mas nas outras cidades não. Por isso que deixa entender que provavelmente a prisão não é em Roma, porque senão ele não seria liberto de nenhuma forma. Então, não se sabe. O que pode acontecer também? Escravos fugidos que deviam alguma coisa para os seus donos podiam buscar amigos dos seus donos para buscar proteção. E uma vez tendo essa proteção, esse amigo faria o trâmite entre um e outro, faria aquela negociação. Vamos voltar à amizade, eu quero voltar para casa, eu errei. O fato é que Paulo teve uma relação pessoal muito estreita, então, com Onésimo, porque ele chama ele de irmão caríssimo, meu filho, meu próprio coração. Então, é fato que Onésimo se converteu,
e nesse período de conversão ele foi útil para Paulo de alguma forma e criou-se esse vínculo. Então, qual é a intenção de Paulo? Interceder em favor de Onésimo. Paulo ele não rejeita a ordem social, é importante isso, como eu já disse, e nem questiona a escravidão, mas ele revoluciona o status da relação senhor-escravo dentro da comunidade cristã, e isso não poderia ser dessa forma. Onésimo era irmão em Cristo de Filemon, e por mais que ele fosse escravo, comprado ou por dívidas, a gente não sabe, ele agora era igual a Filemon. E então, quando a gente pensa nisso, mais revolucionário é ainda quando Paulo fala para Filemon recebê-lo como se fosse ele mesmo. Receba Onésimo como se fosse a mim, Paulo. Então, se ele era um escravo foragido, o seu retorno seria acompanhado de torturas. A sociedade esperaria isso, né? E como dono de escravos, estava em jogo a honra de fazê-lo. Existia aquela coisa de mostrar a severidade. Paulo ainda diz que pagaria o que Onésimo roubou, mas não deixa de lembrar que Filemon devia a própria vida a Paulo. Paulo ele faz um jogo muito interessante. Importante dizer, quando ele fala que vai pagar Filemon, o que ele defraudou, a dívida, né? A gente não pode deixar de talvez pensar também que talvez Filemon tivesse comprado um outro escravo no lugar de Onésimo. E essa dívida ficaria mais cara ainda, né? Então, comparando aqui, a gente teria então a dívida de Onésimo com Filemon e a dívida de Filemon com Paulo. Comparando aí, seria mais ou menos essa a balança. Então a gente vê que tem umas palavras e uns personagens muito interessantes aí, né? É importante ler o texto e notar as construções, as oposições e correspondências, a movimentação e as articulações. É um texto riquíssimo. Entre elas a gente pode destacar algumas, que é a oposição social. Então a gente tem aqui um escravo que agora é chamado de irmão. A oposição social, administrativa e econômica. Ele trabalha isso, né, Paulo? Receber, dever, põe na minha conta. A dívida, prejudicar, útil, inútil, ele faz esse jogo de palavras assim, fenomenal. Então, qual é o argumento de Paulo? Então, a gente pode pensar em 3 formas de argumento. O primeiro, de ordem jurídica, Onésimo não é só um escravo de Filemon, mas também o seu devedor, pelo tempo passado junto de Paulo. Interessante isso, porque quanto a Paulo, ele é, em princípio, igual a Filemon, mas é corresponsável pela ausência de Onésimo. Porque o que acontece? Ele está segurando Onésimo com ele, então, teoricamente, Paulo também teria que devolver logo esse escravo, se ele sabe que é um escravo fugitivo, né? Tem uma questão ética aí também que envolve isso. Se eu sei que o negócio não é meu, não me pertence, e por que negócio? Isso eu não falei ainda, acabei me omitindo. O escravo não era visto como era uma pessoa, mas não era visto como uma pessoa aos olhos da sociedade. Um escravo era uma propriedade. Então, Paulo estava com algo que não lhe pertencia. Ele precisaria devolver. E ele segura um pouco Onésimo. Depois, Paulo trabalha aí, então, a questão o argumento da ordem eclesiástica. Paulo gerou Onésimo na prisão, mas Filemon também lhe deve a fé. De sorte que o apóstolo tem autoridade sobre o Senhor, assim como sobre o escravo. Ambos são seus filhos. Então, a gente tem uma questão, Paulo ele vai virando o jogo através de uma argumentação, mas em nenhum momento ele força as decisões, né? Faça isso ou faça aquilo. Ele não dá ordens, ele argumenta. E aí a gente pode dizer que existe, por fim, um argumento de ordem cristológica. Paulo e Filemon agora são irmãos, tanto quanto Paulo e Onésimo, bem como Filemon e Onésimo. A situação agora mudou. Em Cristo não tem mais o senhor e o escravo. Todos são irmãos. Então,
a argumentação dessa carta, ela funciona em diversos níveis. E, por um lado, ela dá a compreender a Filemão que Paulo está pronto, se necessário, a pagar-lhe o que ele e Onésimo lhe devem. Por um outro lado, ele empreende uma dupla reestruturação de valores. De um lado, Paulo sugere a Filemão, em razão da sua autoridade de apóstolo, que em nenhum momento você vê ele forçar a situação, mas subentende-se de alguma forma, que ele poderia ordenar a Filemão que deixasse Onésimo a seu serviço. Mas, no entanto, Paulo não faz isso. Ele manda Onésimo junto com a carta. Ele poderia reter Onésimo com ele e mandar a sua carta, mas não, ele devolve Onésimo. E assim, ele põe aí a hierarquia eclesiástica, a ordem jurídica, e em nome da primeira, da ordem jurídica, ele suspende a ordem eclesiástica. É interessante isso, porque do outro lado, Paulo se apresenta como irmão de Filemão. E como tal, ele renuncia à sua autoridade apostólica. Ele sai da hierarquia, ele se coloca como igual a Filemão, para fazer com que ele receba Onésimo convertido, também como irmão e não mais como escravo. Paulo não só argumenta isso, mas ele se coloca fora dessa autoridade para que isso aconteça. Então a gente vê que ele põe então essa ordem eclesiástica também numa outra hierarquia, porque segundo a qual tanto Paulo quanto Filemão como Onésimo, todos são servidores de Cristo. Então, segundo essa hierarquia, a única relação possível entre Paulo, Filemão e Onésimo é a de irmãos. Não tem como fugir disso. E aí a gente vê que essa proposta, então, que na comunidade cristã, então, o que existe é igualdade. Não existem títulos, né? Os títulos usados por Paulo aqui não são aleatórios, mas eles mostram igualdade nas relações e na luta pelo evangelho. Irmã, quando ele fala de Timóteo e Áfia, amado, Filemão e Onésimo, ambos são amados. Cooperadores, Filemão, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E coprisioneiro, porque Epáfras também estava com Paulo. Então a gente tem aí essa questão de igualdade. Se você reparar lá em Colossenses também, ele traz dentro da carta aos Colossenses vários sentidos nesse aspecto, né? Ele vai dizer que ele é escravo de Cristo e tal. Então você vê que ele tá nessa toada aí quando ele escreve também a carta aos Colossenses. E aí então a gente tem que diante de Deus e da comunidade, Filemão e Onésimo são iguais, têm o mesmo valor. Por fim, então, aí a gente tem alguns versículos que eu acho que vale a pena ilustrar. Minha súplica é que você mostre bondade para com meu filho Onésimo, e não mais escrevo como escravo, porém algo muito melhor, um irmão amado, especialmente para mim. É aquela história. Paulo indiretamente pede, se você não perdoar, manda ele para mim, enfim. O que acontece então com Onésimo? Não se sabe bem ao certo o que aconteceu. O que nós temos é a tradição. Primeiro, é pouco provável que Filemão não tenha perdoado Onésimo, porque senão ele poderia receber essa carta, ocultá-la e dar o castigo que Onésimo merecia e pronto. Que ele merecia segundo a lei romana, é importante ressaltar. Mas não, o que a gente tem segundo a tradição é que Onésimo de Bizâncio foi considerado bispo, né, como sendo bispo de Bizâncio entre 54 e 68. E ainda seja um fato contestado. É possível que Onésimo, da carta de Filemão, seja o mesmo que foi consagrado bispo pelos apóstolos e aceitou a sé episcopal de Éfeso, sucedendo a Timóteo. Existe essa grande possibilidade aí. Também, segundo a tradição cristã, durante o reinado do imperador romano Domiciano, finalzinho lá do século I, né? Então, a gente tem o imperador e depois a perseguição de Trajano, então, portanto, entre os anos 81 e 117. Neste caso, teria ficado fora da linha sucessória de patriarcas de Constantinopla, como esta é relatada. Onésimo foi preso em Roma
e martirizado por apedrejamento, e depois decapitado e teve seus ossos quebrados. Essa é o que a tradição diz, o que nós temos aí sobre Onésimo. Então é bem provável que houve o perdão de Filemon e que houve toda essa transformação na vida de Onésimo. Então vamos pensar então Filemon para hoje, né? Essa carta traz para nós vários aspectos. O primeiro, que acredito que seja importante para nós aí, é a questão da igualdade. A igualdade na comunidade. Paulo deixa isso claro, ele trabalha muito bem isso nos seus argumentos, que dentro da comunidade todos nós somos iguais. Então, ele trabalha essa questão de uma forma muito bonita. Outra coisa que é muito interessante, que ele coloca, né, que Jesus Cristo é o mediador. É por causa de Cristo que ele se atreve também a mediar esse relacionamento, então, difícil entre Onésimo e Filemon, e deixa claro que é graça, é graça de Deus. O evangelho de Cristo, a gente vê que destrói todas as barreiras aí de raça, classe social, vocação, cidadania, né? E isso levará a gente a pensar, né? Porque essa carta, ela tem várias coisas que a gente pode apontar dentro dela. A gente pode ver a intercessão pelos crentes. Nós podemos ver, por exemplo, o testemunho de uma vida de fé e de amor, a liberdade entre os cristãos, a produção de filhos da fé, de pessoas que ouviram o evangelho através de você. Eu espero que você possa produzir, que você possa dizer, eu tive filhos na fé. Pessoas que seguiram os passos de Jesus porque eu as mostrei esse caminho. Ou pessoas também que continuaram o caminho de Jesus porque você estava ali em algum momento firmando esses passos. Porque é muito fácil desistir, né? Onésimo poderia muito bem ter desistido. Eu não vou voltar lá para Filemon, não. A gente não sabe, né, se Filemon era um bom dono de escravos ou não, mas ele sabia que ele iria ser punido. Existia uma punição para aquilo e, no entanto, ele aceita pagar esse preço porque agora ele é cristão, porque agora ele é convertido. Então, a gente vê também o perdão aos ofensores de ambos os lados, né? Porque Onésimo sabia o que poderia receber, no entanto, ele se submete a isso também. E existe um acolhimento, o acolhimento dos irmãos em Cristo. A responsabilidade por um novo convertido, isso é evidente, porque quando Paulo assume para si, olha, põe na minha conta, ele assume a responsabilidade porque ele sabe, ele tem certeza que Onésimo se converteu, porque senão também ele não faria isso. É interessante porque ele coloca, né, no verso 11, aí o apóstolo faz um jogo interessante de palavras quando ele usa archestos, que é inútil, em oposição a euchestos, que é útil, sendo o segundo precisamente o significado do nome Onésimo, ou seja, alguém fácil de ser usado, alguém de ser útil, nesse caso para a obra do Senhor. Então, que realmente o perdão que o crente encontra em Cristo, que é lindamente retratado nessa carta, Onésimo, culpado de grande ofensa, induz o amor de Paulo a interceder ao seu favor, né? A ágape, que a gente comentou lá, e que Paulo coloca de lado os seus direitos como apóstolo. Ele se põe como substituto de Onésimo ao assumir a sua dívida, e por um ato gracioso de Filemon, Onésimo é restaurado e colocado numa nova relação. Nessa analogia, nós somos como Onésimo. A defesa de Paulo perante Filemon é um paralelo à obra mediadora de Cristo na presença do Pai por cada um de nós. Onésimo foi condenado pela lei, porém é salvo pela graça. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você se lembre disso todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, que o seu final de semana seja abençoado e até a próxima lição.